Bem-vindos ao seu duelo. Hoje, um homem que enfrenta os casos de peito aberto, um homem que enfrenta as dificuldades com vontade de as vencer. Chama-se Jorge Rita, está ligado à lavoura há uns anos, mais ou menos há uma década, é bancário e é o nosso convidado desta emoção, deste duelo de ideias. Jorge Rita, o que é um bancário faz na lavoura? Um bancário que faz na lavoura foi a paixão que teve e que senti desde miúdo, mesmo inclusive quando entrei para a banca, de ter vacas, gostar das vacas, gostar da agricultura e senti desde a primeira hora que podia dar o meu contributo também aos agricultores. Uma pela experiência de banco que também ajuda a cimentar ainda mais essas ideias, ainda por cima numa instituição que trabalhava diretamente, mais diretamente com os agricultores, que era a Caixa de Crédito Agrícola. E foi uma coisa que nunca me desprendi e tinha como objetivo, durante muitos anos, se possível, dar o meu contributo de forma positiva, não só tendo vacas, mas também na forma da reivindicação, que é o meu estado atual como presidente. Achei que também podia ser chamada a isso e fui chamada a essa situação pelos meus antecessores que me convidaram e depois eleito de forma democraticamente como presidente já há uns ou 12 anos essa parte. Portanto, um bancário que esteve ligado à banca, mas nunca deixou de não estar ligado ao meio agrícola e essencialmente às vacas. Não pretende voltar à banca? O futuro, desde pertence, o que costumo dizer, portanto, a banca foi um serviço em que trabalhei sempre com muita paixão porque gostava daquilo que fazia. Portanto, trabalhava numa instituição que teve um crescimento excepcional durante muitos anos, em que trabalhou sempre com a vocação, a sua própria vocação era para a agricultura, e depois fazia um serviço que para mim que me dizia muito, que era lidar com as pessoas e a casa das pessoas, que se chamava antigamente a prospecção. Pronto, e se fazia com gosto, sempre tive alguma facilidade também a lidar com as pessoas do meio rural, depois falava a linguagem um pouco deles, que é a linguagem agrícola das vacas, e acho que acabei por ter um desempenho que, na base que a instituição pretendia, que era o crescimento e a divulgação da instituição na altura, que havia dos bancos instalados com muito mais dimensão, e foi um trabalho excelente, gostei muito, e que se começasse a repetir novamente, porque também me deu depois depois de para o futuro e para o trabalho que tenho hoje, também deu-me alguma segurança e muito mais conhecimento, obviamente, para o desempenho das minhas funções hoje, que são totalmente diferentes, mas que a base da banca, até porque o rigor que é implementado quando nós aprendemos a trabalhar na banca, serve-nos também de uma lição para o futuro, para o resto da nossa vida, em termos de rigor, de transparência e de saber como é que se deve trabalhar com os dinheiros e principalmente com os dinheiros dos outros, que é o que muita gente às vezes tem dificuldade. Eu reparo que Jorge Rita, quando há um problema acima de tudo, se refere a subsídios, em atraso e não só, é um defensor acérrimo dos lavradores e é muito crítico com o governo regional, por exemplo. Não teme que possa ter problemas no futuro? Não, obviamente, portanto, isso, não, se temesse qualquer uma dessas situações, não estava no lugar que estou. E acho que as pessoas também acreditam e votam em mim precisamente por saberem que eu tenho esse tipo de personalidade. Para mim, o primeiro e grande objetivo é defender os interesses dos agricultores, que foi eles que me elegeram. Nunca fui eleito para nenhum tipo de governo, nunca pertencia a nenhuma lista de nenhum governo nem de nenhum partido político. Posso ter as minhas convicções, posso gostar mais de outro conforme as pessoas ou conforme as ocasiões, mas obviamente que o meu trabalho é em prol dos agricultores, não tenho qualquer tipo de receio, até porque também sou representante de uma grande instituição que tem alguma independência económica e o que exerce precisamente não só pelos interesses dos agricultores, mas pelos interesses da instituição, que faz com que também tenha alguma independência económica, faz obviamente que depois eu como parceiro social e parceiro de reivindicação também, temos uma voz sempre muito forte. Para já temos por trás de nós um setor vital na nossa economia, mas essencialmente porque também temos aqui algumas vantagens, porque temos uma grande instituição com um bom suporte em termos económicos e em termos sociais também, e obviamente que isso faz com que nós tenhamos alguma vontade para dizer aquilo que pensamos. Mas independentemente disso, é por uma questão de perfil mesmo natural da minha pessoa desde sempre. Digo normalmente o que penso, as pessoas gostam ou não gostam, não é um problema que me aflige,
E quando tocar a defender os interesses dos agricultores, obviamente que eles estão sempre na primeira linha, e principalmente quando eu sinto e sei que os agricultores têm razão nas suas reivindicações, estas eu não abdico, que eu estou gostado do Joaquim de Ver. Carlos Bento. Muito obrigado, Jorge Rita, por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar por uma pergunta pessoal. O senhor tem uma pronúncia cerrada micalense, que eu gosto muito, enfim, era a pronúncia dos meus pais, mas tem uma coisa invulgar nos micalenses, que é uma linguagem gramatical toda correta. Quais são as suas habilitações? Antes de mais, eu gostava de dizer que estar nesse programa consigo, para mim é um grande dom e muito orgulho. Muito obrigado. Eu já o conheço desde miúdo e que foi sempre referenciado de forma muito positiva na minha casa pelos meus pais, que deve ter conhecido o meu pai há muitos anos. Obviamente, essa situação, portanto, eu não vou, por ser uma figura pública, tentar mudar o meu sotaque, não faz qualquer tipo de sentido. Claro, com certeza. E até nem fica bem, no meu ponto de vista. Não fica bem, não. Gramaticalmente, cometo alguns erros, porque é a norma perfeitamente normal, nós cometemos. Mas a gramática que nós aprendíamos até à quarta classe é uma gramática muito forte. E ela serve como base, é muito rígida. Mas não me diga que só tem a quarta classe. Não tenho a quarta classe, porque o senhor fez-me um exame no terceiro ano e deu-me uma nota muito boa de noções de comércio, no terceiro ano da escola industrial e comercial. Exatamente, sim, senhor. Era aluno externo e fui lá fazer os exames, porque tive alguns anos como externo e só ia fazer os exames à escola. Trabalhava nas vacas de dia e nos finais do ano ia fazer os exames. Portanto, tenho no centro do ano de complementar de contabilidade e administração. Acabou por fazer. Mas a minha base... Mas não tem universidade? Não tenho universitário. Mas parece. Portanto, é uma autodidata, deve ler muito, não é? Sim, gosto muito de ler. Portanto, falta-me tempo para ler e cada vez. Tem algum escritor de referência, algum escritor que goste mesmo de ler e reler? Neste momento até não, porque também tem faltado algum tempo para alguma leitura. Então, linguagem técnica? Sim, alguma linguagem técnica do setor, essa domino-a perfeitamente e é importante que se domine. Nós também evoluímos muito. É o obcecado pela lavoura e pelos seus problemas. É o obcecado pela lavoura e pelos seus problemas e pela agricultura e pelas vacas. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A lavoura, como sabe, está na origem da grande manifestação de 6 de junho que deu a volta nos Açores àquele PREC, ao processo revolucionário em curso, e retirou um governador que tinha profundas ligações ao Partido Comunista e, enfim, à extrema esquerda, embora ele não fosse propriamente um extremista, mas tinha essas ligações, e até as estações de rádio da América do Sul disseram que quem tinha feito a manifestação foram os rancheros, portanto, os lavradores. E a gente sabe que eles estiveram em grande percentagem à frente da manifestação e não sei se na organização dominavam ou não, mas a verdade é que se não fossem eles, a manifestação não tinha sucesso. A partir daí, a ideia era de que os lavradores é que mandavam politicamente na ilha de São Miguel, pelo menos, e com grande influência nas outras todas, mas com manifestações mais fracas. Tem essa ideia da lavoura hoje? Esses movimentos que a lavoura teve, esse caso concreto, recordo-me perfeitamente bem que foi um ato heroico dos açorianos, dos micalenses em concreto, em que os agricultores tiveram um papel preponderante e muito importante. E servi de base na altura para um reforço autonómico bastante acentuado, como toda a gente sabe. Foi decisivo, não é? Foi decisivo. Em que muitos dos políticos de então que depois apareceram acabaram por ter esse benefício, precisamente desse grande momento que a região acabou por ter, que foi o 6 de junho. Que acho que deveria-se dar mais realce a 6 de junho, e muitas vezes penso que não é devidamente realçado, e às pessoas também que o fizeram e o que encabeçaram. A lavoura depois teve outras grandes manifestações nos anos subsequentes, mas obviamente que... E hoje? Hoje é sempre cada vez mais... Sente que governa o partido mais poderoso dos Açores? Sinto e tenho confiança e dá muita força na minha reivindicação que, não sendo um partido político, este é o maior e melhor setor da atividade na Jota Mas por várias razões. Portanto, é o mais importante. Politicamente... Consegue condicionar o governo? Não posso ter esse pretenciosismo de dizer algo ao ponto de chegar mas sente isso, sente que quando representa a sua classe dos lavradores, que o governo é obrigado a ouvir. Sim, portanto, isso nós sentimos, e os nossos colegas das outras organizações a nível nacional sentem muito respeito e admiração pela nossa organização, pela forma que nós conseguimos aproximar o governo das nossas instituições, ou seja, portanto, o governo sabe, e os Açores, no modo geral, e mesmo a nível nacional, quando a Voz da Associação Agrícola de São Miguel fala,
obviamente as pessoas escutam, portanto escutam, estão atentos e não vou dizer que mostram algum receio, mas mostram algum respeito. E também percebem que hoje, que este setor, sendo o setor vital na nossa economia, e com uma representação forte, também é difícil quem governa o Estado do outro lado não querer ouvir, não querer escutar aquilo que é a voz, aquilo que são as pretensões e as reivindicações, ou a própria voz dos agricultores. Nós hoje, apesar de termos muito menos gente a trabalhar no setor, estou convencido que hoje temos muito mais poder. E o poder vem precisamente daquilo que nós somos os agricultores melhores, mais bem apetrechados, mais bem, com muito mais formação e com o peso na economia, parecendo um paradoxo com a evolução dos tempos, o peso da economia, a agricultura na nossa economia está cada vez mais acentuado. Ou seja, houve uma inversão de investimentos durante muitos anos para outros setores de atividade que não tiveram o retorno para a região que muita gente pensava ou desejava. Portanto, nós não temos muito, ou seja, nós não estamos contra o investimento nos outros setores de atividade, bem pelo contrário, e penso que eles têm que ser sempre bem pensados e repensados no sentido de todo o investimento ter retorno. Mas, obviamente, que ao longo desses anos e nos momentos de crise é que se vê quais são os melhores setores. E este é, evidentemente, o melhor setor da atividade. Isso também dá-nos força, precisamente para dizer aquilo que nós podemos e temos de ter sempre em mente, que temos sempre uma arma forte para ajudar e influenciar as políticas que o Governo Regional possa ter em mente. E se os governantes não entenderem dessa forma, também, na minha opinião pessoal, acho que nós devem estar a cumprir com o rigor que merece a economia da nossa região, porque este é o maior e melhor setor da atividade da nossa economia. O senhor trabalhou com o Presidente César e com o Presidente Vasco Cordeiro. Não trabalhou com nenhum Presidente do PSD. Não. Portanto, como dirigente, digamos, da associação, só trabalha com esses dois presidentes. Qual é a diferença entre o estilo de um e do outro? Muito. Então. Portanto, com pessoas completamente diferentes. Eu, ser muito sincero, gostei muito de trabalhar com o Presidente César. Porquê? Porque era uma pessoa de grande frontalidade, um político muito sagaz, muito experiente, conhecia tudo e todos. Era manipulador. Nunca senti isso. Nunca senti isso, porque ele percebeu que da minha parte... Mas chamou-lhe sagaz, portanto, essa expressão quer dizer qualquer coisa, não diz tudo, o senhor é político também, não é? Mas política laboral, não é? Exatamente, deixava-o sempre de uma esperteza fora do normal, nesse aspecto, uma esperteza pela positiva, não preciam das suas qualidades. É uma pessoa que, atenta a tudo, percebia onde é que podia ter sempre os seus aliados, onde é que podia ter sempre os seus inimigos, os seus adversários. Uma vez o Presidente da Câmara do Corvo disse-me numa visita que lá fiz, César não dorme. Tem essa ideia de que ele... Perfeitamente. E ele ainda hoje não dorme. Eu penso que ele ainda hoje está acordado e está por aí. Eu penso que toda a gente sabe que o César está por aí. E agora vamos, Vasco Cordeiro, qual é na perspectiva do Presidente da Associação, não Mas é? na perspectiva do Presidente da Associação, para concluir em relação ao César, portanto, enquanto fui Presidente da Associação e o César Presidente do Governo, portanto, nós tivemos sempre uma boa relação. Nem sempre de acordo, como é óbvio, pronto, mas isso é perfeitamente normal, nós estamos sempre de acordo. Mas tivemos sempre uma relação em que cada um percebe também qual é o seu papel. E ele, tendo um papel totalmente diferente do meu, sendo Presidente do Governo, também percebeu qual era o papel do Presidente da Associação. E escutava e ouvia, sempre que necessário, quais eram as nossas preocupações, quais eram as nossas reivindicações. E acudia? Muitas vezes. Portanto, se a gente fizer um balanço desses últimos anos em relação à matéria Presidente do Governo, em relação ao Presidente da Associação e o Governo e a Agricultura, portanto, houve uma evolução bastante positiva. Quanto ao novo Presidente, uma pessoa de perfil totalmente diferente, mais formalista, portanto, mas também conheço perfeitamente. Ele vem da área da lavoura. Enquanto César vem do comércio, o pai era comerciante, pelo menos trabalhava na área do comércio, Vasco Cordeiro, o pai é um homem, é lavrador, não é? Sim, portanto, eu julgo saber. E sabe perfeitamente também. E foi secretário 10 meses da Agricultura e já era presidente também da Qual era a diferença entre o relacionamento de César com o secretário dele da Agricultura, ou secretários, não é, nesse caso, e Vasco Cordeiro com o secretário da Agricultura? Há alguma diferença? Nota alguma diferença? Portanto, eu com o secretário, eu trabalhei com 3 secretários da Agricultura. Lembra-se quem foram eles? Lembro perfeitamente. Então diga lá. Eu trabalhei diretamente, o primeiro foi com o Ricardo Rodrigues. E que tal? Vamos parar aí um bocadinho. Olha, o Ricardo Rodrigues é uma pessoa que eu aprecio muito. Muita gente pode pensar o contrário, mas é uma pessoa que eu aprecio muito determinado. Inteligente. Muito inteligente, muito esperto, convicções fortes, amigo do seu amigo.
que é coisa que hoje raramente acontece, e na política isso não claro, existe. claro, Quase. claro. Quase. E Portanto, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que, na minha opinião, podia ter ido muito mais longe do que foi até agora. Que ainda é muito novo. Que ainda é muito novo. E espero e desejo o maior dos sucessos para Portanto, ele, enquanto secretário da Agricultura, eu gostava muito de trabalhar com ele porque era uma pessoa determinada, leal e frontal. Pode, não pode. A família dele também estava, de certa maneira, ligada ao setor, não é? Portanto, era uma pessoa muito determinada. Depois de Ricardo Rodrigues, quem foi? Ricardo Rodrigues, tivemos a transição do Vasco Cordeiro, que teve 10 meses, que também tivemos um entendimento, mas foi um belíssimo entendimento. E o relacionamento? O senhor preferia dar-se com o secretário ou diretamente com o presidente? É assim, nós Isso é que são perguntas chatas. Não, mas devem ser transmitidas de forma verdadeira. Nós também percebemos o jogo político e o xadrez político, como é que funciona. Com certeza. Portanto, há muitas exatamente, e há muitas das situações que nós sabemos que a nível do secretário já não se consegue. E nós não deixamos sempre aqui uma margem de segurança para chegar ao Presidente do Governo. Nem sempre se consegue as vitórias todas neste sentido. Mas há muitas margens que o Presidente do Governo é que decide. E isso consegue. Portanto, o relacionamento com o secretário tem que ser um relacionamento cordial, e espero que seja sempre cordial. O atual secretário, o que é que pensa dele? Eu gosto muito dele como pessoa, uma pessoa espetacular. Agora, no momento da agricultura, no momento atual, tem uma secretaria que está mal estruturada. Não concordo com a secretaria da forma que está feita, não concordo que se tenha tirado o nome da agricultura da secretaria, e obviamente que num momento crucial desse em que estamos a discutir para o Rurais, para os EIMES, para os EIS, os quatro comités de apoio, não fazia sentido. Acha que o peso está muito alargado, ter as pescas associada mais é uma mega secretaria. Agricultura, pescas e ambiente é demasiado para uma pessoa só, ou mesmo para uma equipa. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Esta para si o ideal era haver uma secretaria só da agricultura, é mais que suficiente para uma pessoa. Qual é o peso da Europa concreto na atividade dos seus representados? A Europa é muito importante, é pouco importante? A Europa é muito importante, porque grande parte do rendimento que a agricultura tem e os agricultores têm vem das verbas comunitárias. Portanto, o trabalho que tem que ser feito na Europa, ser percebido, se é essa a pergunta que está tentando fazer, o trabalho que tem que ser feito... Vai muitas vezes à Europa? Vai muitas vezes, vai com frequência a Bruxelas. E o que é que se faz em Bruxelas? O que é que o Presidente da Associação faz? Em Bruxelas, se o Presidente da Associação aparecer lá sozinho, ou vai acompanhar? Se aparecer lá sozinho, não faz lá nada. Se aparecer a convite do Comissário, que já lá fui, ou de outras instituições, ou dos eurodeputados, ou com outros grupos, ou com as organizações de produtores a nível europeu, a questão é totalmente diferente. Aparecer sozinho, ninguém faz nada. Por isso é que, quando se fala dos lobbies, os lobbies não são organizações individuais, são organizações coletivas, em que devem estar representados mais do que uma instituição. Vamos supor que de um momento para o outro desaparecia o apoio da Europa e do Governo Regional. O que é que acontecia a Lavoura Açoriana? Que acontecia o mesmo, neste momento que acontecer, se acontecesse essa situação do apoio da União Europeia desaparecesse para os Açores, tinha que desaparecer para todos os outros países. Mas vamos supor agora que eles embirravam com os Açores e com São Miguel em particular e retiravam os apoios todos. O que é que acontecia à Lavoura? Não, isso não, fechávamos as portas, não tínhamos qualquer... Não há qualquer hipótese. Não há viabilidade num cenário de outros com apoio e nós sem apoio, não há qualquer salvação. Claro. A pergunta está a chamar tu lá a minha pergunta e com razão. Não, mas os outros sem apoio, para trabalhar em igualdade de circunstância, outros sem apoio, nós sem apoio, tenho a certeza absoluta que nós ficamos melhor do que os outros. Porque o nível de apoios nos grandes países é sempre superior por agricultor que qualquer um dos nossos agricultores a nível Açores. Tem tido problemas com as rendas das terras? Qual é o peso do arrendamento hoje na lavoura? Eu sei, eu tenho uma opinião formada, embora muitas vezes dê um parecer que não é o que eu penso em relação às rendas. É assim, nós temos rendas, nós temos tradicionalmente os senhorios antigos, boa gente, muito boa gente. Tem que registar isso. E temos rendas ainda muito baixas. Pode ser que os agricultores ao ouvir isso podem não gostar daquilo que eu estou a dizer. Mas é um facto. A atualização das rendas. E depois temos um outro grupo de senhorios em que o arrendamento já começa a ser muito elevado. Portanto, falta-nos aqui um meio termo e equilíbrio. Portanto, para nós agricultores, neste momento, atendendo ao preço que os terrenos têm e às dificuldades que nós temos de ter disponibilidades financeiras, ou estamos devidamente capitalizados para comprar todos os terrenos, ainda é muito bom que se mantenham os senhorios. A lei do arrendamento, da forma que alterada, também dá aqui mais alguma segurança ao próprio senhorio.
Ou seja... Teve alguma influência na nova lei do arrendamento? Não tive, mas concordo com grande parte Mas porquê é que não teve? Não foram chamados a dar opinião? Na altura eu não era Presidente da Federação e foi consultado, foi o Presidente da Federação e o parecer da Associação não foi vinculativo para o avanço Mas foi positivo em relação à lei que saiu? Algumas áreas, outras não tanto. Mas o que nós achamos que pode ser sempre importante em relação ao arrendamento é que ambos se sintam confortáveis, quer o senhorio, quer o próprio rendeiro. Porque se nós estamos 10 anos ou 15 anos num terreno, faz parte da nossa vida, parte do exercício da nossa função no dia-a-dia. Tem que haver alguma empatia também do próprio senhorio e o próprio rendeiro. E eu penso que isso tem-se conseguido de uma forma mais generalizada hoje, também derivada de muito mais formação e as pessoas também perceberem tudo qual é o papel de cada um. A nossa região, durante muitos anos, era praticamente de poucos senhorios. É isso que eu queria dizer. Hoje essa situação está muito Qual é a percentagem de lavradores que têm terras próprias? Todos os lavradores, ou quase todos, têm terras próprias. Agora, as percentagens que há lavradores que têm na totalidade dos terrenos próprios, que é uma coisa que nem pensava há 20 anos ou 30 anos. E que deve ser ainda relativamente raro, muito, muito raro. Mas, portanto, há muita gente já com 50% dos terrenos próprios, 30%, 20%, há para todo o gosto. Portanto, mas, se calhar, ainda 70% dos nossos terrenos devem ser rendeiros. Eu tenho notado nas suas declarações ao longo destes anos todos que tenho acompanhado de perto. Gosto muito de ouvir falar, porque, como digo, uma pessoa que fala corretamente pensa corretamente. E noto que há uma insistente preocupação por causa do preço do leite. É verdade ou mentira? É verdade. Qual é o obstáculo? O que é que há aí? É artificial? É natural? É o mercado a funcionar? Ou são lobbies que estão a impor esse espartilho aos lavradores? Eu tenho que ser muito justo neste momento em relação ao preço de leite e em relação às próprias indústrias. Portanto, enquanto sou muito crítico em relação a elas, também, quando fazem o contrário, temos que também ter o comportamento correto para depois nos dar moralidade para criticar quando não estiver, não é? Quando achamos que não está, não é? No nosso ponto de vista. As indústrias de laticínios, durante muitos anos, houve aqui uma grande diferenciação de preços entre os Açores, o continente, Portugal e a restante Europa. Hoje, esta questão está totalmente ultrapassada. Existem algumas diferenças, mas já não está tão acentuado. Ou seja, na prática, também tem-se vindo a melhorar o preço. E também se deve, essencialmente, ao investimento que foi feito nas nossas indústrias, quer também pela disponibilização das verbas comunitárias e do Governo Regional, quer pelas próprias indústrias todas elas, quer pela Unileite, quer pela Bel, pela Insulac, Prolac. Nós temos 4 indústrias, principalmente a nível de São Miguel, muito boas, muito bem petejadas, todas elas. E cada vez mais começamos a perceber que é aquilo que nós temos pedido que as indústrias façam, e eles também sabem o que é que se tem que fazer, dar valor acrescentado aos seus produtos. E aqui nós temos... Exemplo a nível de alguns queijos. Nós temos alguns queijos a nível Açores, Paneca, por exemplo, São Jorge, tendo o melhor queijo de todos, os produtores estejam sempre numa situação muito delicada em termos económicos, que não se percebe bem. Mas a nível de São Miguel há muitos produtos que começam a ter algum valor acrescentado, mas queremos mais. E esse é o caminho que a região tem que seguir. O preço de leite, eu sou sempre muito crítico em relação ao preço de leite, porque achamos, nós, os produtores, que o preço de leite tem que ser feito numa base da seguinte forma. O que é que vai feito no Canadá, que para mim é o melhor país na agricultura nesse aspecto em relação à formação dos preços? O preço de leite deve ser sempre base. O que é que custa produzir um litro de leite? O que é que a indústria lhe custa produzir? O que é que deve ganhar cada litro de leite? Distribuição e quanto é que o consumidor pode pagar. Isto é que é a base essencial para nós haver uma formatação de um preço de leite, em que tudo a fileira, toda a cadeia se sinta bem. Quem produz, quem transforma, quem comercializa e quem consome. E nessa cadeia, em São Miguel ou nos Açores, nessa cadeia tem sempre quem está mal normalmente é o produtor. Claro. Normalmente o produtor, porque é o elo mais fraco da cadeia, claro. de onde não devia ser. Por isso essa é sempre a minha batalha, e inverter essa situação. Depois, a indústria, como percebe, está bem, embora tenha vindo a melhorar muito essa situação, e percebe-se que hoje há uma atitude diferente da própria indústria em relação ao preço do leite, em relação às sazonalidades, em relação à qualidade, porque também temos um objetivo aqui na região, nem é produzir com dimensão, nem escala. O grande objetivo da região é a qualidade. Qualidade associada ao nosso ver, que nos pode salvar. Qualidade associada ao nosso ver, da nossa paisagem, e com uma marca mágica que nós temos, que não está verdadeiramente obrigado, que é a marca Açores. Muito bem. Diga-me uma coisa. A juventude. Penso que a juventude tem pouca apetência pela lavoura porque é um trabalho muito duro,
não só quanto a horários, como aparecem-me clientes no meu escritório com 50 anos fisicamente despachados, não é? Porque carregam com bilhas toda a vida e fazem disparates com a coluna. Julgo que a juventude não é atraída pela vida da labor. É verdade ou tem outra ideia? É verdade. Durante muitos anos isso já foi pior. Hoje, com a crise, essa situação começa a se inverter. E também depois nós nas próprias famílias da agricultura, também havia sempre aquela opinião perante os filhos, a maior parte dos filhos, não seja lavrador, que são uma vida muito... E é verdade, é um facto que disse muito bem. A vida difícil, são 360, principalmente lavrador, produtor de leite. É uma vida difícil, são 365 dias, custa muito, chove, muito sol, portanto, os condicionalismos próprios do exercício da função. A grande questão é que hoje essa situação começa a inverter-se, que é a dificuldade de emprego. Muita gente com formação académica e as pessoas começam a regressar. Os pais começam a ver os filhos em casa a querer ir para as vagas. E aí também compete-nos a nós dar formação a essa gente. E hoje começa a haver cursos com temáticas próprias para esses jovens, para eles também levantar um pouco a autoestima e gostarem daquilo que estão fazendo. Para além de que, com os quadros comunitários de apoio, o investimento tem sido feito, muitos agricultores têm melhorado de forma substancial as suas explorações, criando algumas condições. Quando se começa a criar algumas condições, evita-se alguns problemas da coluna, portanto, já não há tanta gente com bilhas, há mais a situação dos tanques. E o diretor já olhou para o relógio, de maneira que é o sinal secreto. Eu queria fazer uma última pergunta. Vamos supor que hoje era o último dia do seu mandato. Qual é a mensagem que enviava à nova geração? Que a nova geração acredite neste setor, porque na região, porque apesar das dificuldades que existem, de ser um trabalho árduo e difícil, mas é um setor vital na nossa economia e que enquanto houver, e terá garantia futura sempre, porque enquanto houver população muito para alimentar, a agricultura é sempre indispensável. Muito obrigado. Muito bem, vamos aos livros. Vamos aos livros muito rapidamente. Eu tinha trazido aqui um livro sobre 3 poetas, claro. A Mão que se move no escuro, são 3 poetas dos Açores, Natália Correia, Armando Coutos Rodrigues e Pedro da Silveira. Eu queria falar em Pedro da Silveira, que tenho que falar muito pouco nele. Pedro da Silveira é um homem das flores, um autodidata, cultíssimo, que viveu em Portugal continental o resto da sua vida e que tem uma poesia lindíssima. Eu só leio aqui 3 ou 4 versos. Só isto: o céu fechado, uma ganhoa pairando, mar e um barco na distância, olhos de fome a adivinhar-lhe à proa, Califórnias perdidas de abundância. E um outro livro que é uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam. Este livro é muito antigo, 1897. É o projeto do caminho de ferro em São Miguel, do comboio na ilha de São Miguel. Quanto diferente teria sido se aquilo que o governo de Lisboa aprovou nesta altura sobre o nosso projeto do caminho de ferro tivesse sido aprovado. Tivesse sido concretizado. Aprovaram, quando chegou a altura de pagar, e nós é que íamos pagar, não nos cederam possibilidade de fazer o nosso comboio. E ficámos a ver navios, e neste caso a ver comboios. Muito bem. Conversamos hoje com um homem frontal, sincero, objetivo e um grande defensor dos homens que trabalham no setor da lavoura. Espero que tenha gostado. Para a semana, voltamos. Até lá.